Musical Filmes na área, eu sou o Bruno. Eu sou o Ulisses. E hoje a gente vai iniciar o nosso mergulho na memória dos filmes de quadrinhos. A gente fez uma lista assim, de mais ou menos uns 10 filmes que eu acho que é pretensão falar melhores, mas para nós os mais importantes. O que a gente acha mais importante pro cinema é representações, né, de personagens icônicos e também o nosso gosto pessoal. Exatamente. E vamos iniciar com o primeiro que deu pontapé inicial para essa... Hoje em dia é uma febre, né? A gente pode dizer que filme de quadrinho é uma febre. É, a nova febre. A nova febre. Atual. Filmes que são baseados em livros e filmes de quadrinhos, né? O que vende muito são os blockbusters que agora quase toda semana tem no cinema. Por enquanto não, por conta da pandemia, mas todo ano tem 3, 4, 5, 6 filmes de quadrinhos lançados aí. Quadrinhos, até filmes que você nem sabe que são de quadrinhos, depois você fala, pô, o filme é de quadrinho, cara, eu nem sabia que era um quadrinho lá atrás, e os caras foram desenterrar, porque é o que dá dinheiro, né? Dá muito dinheiro. O curioso é que fazia-se filmes de quadrinhos, de um personagem especificamente, sem muita pretensão, sem pensar em multiverso e universo compartilhado. Sim. E quando pensava, vamos fazer uma continuação, isso demorava uns 3, 4 anos. Agora você tem 3 filmes por ano, do mesmo estúdio. Sim. Um ligando do outro. A continuação já sai no ano seguinte. Quando eles não gravam juntos, né? Hoje tem o Stinger, né? Você fica lá esperando aqueles 15 minutos de crédito pra esperar assim, putz, o que vai falar? Aí fala do filme que vai vir, agora não E curiosamente, isso acontecia nos quadrinhos também. Todo personagem, ele estreava no quadrinho do outro. Sim. Porque era a certeza de venda. Pra não vender um quadrinho novo. Sim. Então eles anunciavam, como foi o caso da Viúva Negra, por exemplo. Apareceu o Nome de Ferro 2. Sim. Né? Ela não teve um filme solo, mas depois no Vingadores ela tá lá. Então, entendi. Então a gente vai falar do primeiro de todos, que é de 1978, Superman, o filme. E nos Estados Unidos ele chama Superman The Movie. Superman The Movie. O Superman, o filme, com o Christopher Reeve, com o Gene Hackman, o Marlon Brando, a Margot Kidder, né? Margot Kidder, que é a Lois Lane. E ele é o primeiro, né, que deu o pontapé do inicial dessa febre. E assim, eu não sei se eu estou errado, mas assim, até 1977, os blockbusters, né, esses filmes que levavam muita gente ao cinema, eram filmes mais religiosos, filmes de romance, né, se você pensa O Vento Levou, Casablanca, Não esquece do Terremoto. Terremoto? Que eu mencionei até no Chaves, no Chapolin. Você foi no cinema ver Terremoto? Que acho que foi um dos primeiros, assim, de destruição. Sim. Foi anos 70. Então, mas é que aí depois veio Star Wars, né, a Guerra nas Estrelas 77, aí o pessoal começou a ver que isso dá muito dinheiro, o pessoal compra muito merchandise também, né, porque aí vai comprar a camiseta, compra não sei o que e tal. E eu acho que aí os caras foram atrás... O Star Wars é o pai disso aí, né? E aí os quadrinhos vieram atrás e o Superman, o filme, foi o primeiro, né, do Richard Donner, que arrecadou 300 milhões de dólares. Eu li isso aí, que se você for pensar hoje em dia, deve ser na casa de quase 1 bilhão, né? Se você for pensar, 300 milhões para um filme, ainda naquela hoje, época, mas ainda hoje é muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Achei, se não me engano, acho que foi investido 40 milhões na produção. Então você vê, arrecadou bem. E você sabe que desses 40 milhões, 10 milhões foi pro Marlon Brando, para ele ficar 10 minutos em cena. Para ele não ler o script. Foram 4 milhões, mas já é muito dinheiro. Para ele não ler o script, porque o Marlon Brando fez o seguinte, ajeitou o bebezinho Kal-El, enfiou o papel ali e falou, eu não vou decorar o script não, eu vou ler na hora. Não, e daí parece que ele não gostou do negócio, que ele falou pro Richard Donner, que é o diretor, falou assim, cara, filma, sei lá, um pedaço de madeira verde aí e eu só vou narrar. Aí o cara falou, não, mas você tem que aparecer em cena. Ele falou, não, mas eu sou um kryptoniano, né? Ninguém sabe como o kryptoniano é. Então eu só vou narrar que tá de boa. Eu falo, além do cara não tem nem respeito pelo quadrinho, porque não, ninguém sabe como o kryptoniano é. No quadrinho o kryptoniano aparece, viu, Marlon Brando? Mas o Marlon Brando é louco, velho. Se você não conhece a loucura do Marlon Brando, assiste o filme A Ilha de Dr. Monroe. Nossa. Que aí você vai ver o que é um ator completamente lunático. Que, aí tem uma história desse filme por trás que é absurda, desse Ilha do Dr. Monroe. Mas voltando ao Superman. E, bom, eu acho que o filme, ele tem mais de 2 horas, né? 2 horas e meia, né? Olha, por volta disso, eu sei que tem uma versão... depois foi lançado em 2001, né? 2003. Tem umas partes foram cortadas.
Mas é assim, é um filme longo, né? Sim. Pelo tema. E também pra época, que não era comum um filme de 2 horas. Assim, Sim. Né? É um filme assim que ele pegou todo mundo de surpresa. Sim. Né? Ninguém esperava. Não se levava a sério os super-heróis. Né? Não. A última versão que tinha da televisão, George Reeves. Sim, Né? o Batman, o filme... O Batman do Adam West. Que o cara socava pra ser assim, pum, na tela. Soca, aí então você vê que os caras já iam mais pro lado da comédia, era uma coisa um pouco mais assim, né? Tanto que o roteiro foi passado por outras pessoas até chegar no Richard Donner. E ele que teve essa brilhante ideia de falar: por que a gente não faz o Messias dos quadrinhos, né? E, curiosamente, o Superman foi criado em 38. Então esse filme de 78 foi aniversário de comemoração. Sim. Né? Aí acabou calhando. E aí, pelo que eu vi também, se você for pesquisar sobre, né, você vê que teve alguns atores que foram convidados antes do Christopher Reeve. Nossa, e não aceitaram porque... Mas teve uma galeria absurda aí. Tem uns nomes famosos da época que foram convidados e não aceitaram porque ninguém levava a sério o quadrinho. Não, afundava fazer herói, como foi o caso de George Reeves, o Superman anterior da televisão. Então, porque acho que o cara chegava e afundava a carreira. O cara falava assim, ó, a gente vai fazer o Superman, o cara pensava nesse George Reeves falando, eu tô na ascendente da minha carreira. Acho que o Paul Newman foi convidado. Olha, teve dois que quiseram fazer e foram completamente rejeitados. Quem que é? Foi o, se eu não me engano, o Neil Diamond. E teve também o Arnold Schwarzenegger. Ele quis fazer, os caras... não. O Stallone... O Superman austríaco. I'm the Superman. Vai ser bom, esse é um contexto diferente. I'm the Kal-El. Não, mas é porque é o físico, né? Porque na realidade o Christopher Reeve, ele... Se você for parar e analisar hoje em dia o físico dos atores que fazem os super-heróis, eles são muito mais definidos, fortes. Hoje tem uma equipe toda preparada. O cara vira um monstro, né? O Christopher Reeve, que é o grande herói de todos da geração passada e desta, ele moldou o Superman. Depois do Christopher Reeve, o quadrinho mudou. Sim. Só que ele foi rejeitado, porque o primeiro teste dele, eles consideraram ele magro. E aí tentaram vários, teve alguns que foram rejeitados. Chegaram até no Charles Bronson, cara. Imagina o Superman de bigode. Você sabe que nesse Liga da Justiça Liga da Justiça tiveram que tirar o bigode. O Charles Bronson seria o primeiro. Aí ele vai precisar tirar o bigode. Super mustache. E aí parece que ele começou, gravou, né? E aí ele foi ganhando massa, porque ele foi treinando durante... Você vê como é bizarro, né? Eles falaram pra ele usar roupa de músculo. Ele falou, não, eu vou treinar. Ele foi treinando durante o filme, ele foi ficando mais forte. E ele treinou com um ator que eu não recordo o nome agora, o ator que fez o Darth Vader. O Darth Vader. O nome dele é David Prowse. Isso, esse. David Prowse, desculpa. E ele queria também fazer. Foi rejeitado porque ele era britânico. E aí não quiseram que ele fizesse, então ele encarregou de treinar o Christopher Reeve, ele passou porque ele também já era campeão de alterofismo. Sim, e aí o Christopher Reeve ficou mais forte e eles tiveram que regravar as cenas do início depois, porque ele tinha mudado o corpo dele, né? Então, aí o filme, assim, tem na época a tecnologia era inovadora, aquela cena que eles colocavam aquelas cenas de arquivo e ele voando por cima, né, tal. Ele ficava numa prancha inclinado, né? Isso, alguns cabos. Não é como hoje, que é totalmente o fundo azul, verde. Põe verde e depois eles põem o que eles quiserem. Mas eu achei engraçado, tem uma cena no filme que, na história assim, você vê desde o início ele, criança, chegando, conhecendo os pais dele, depois ele vai crescendo, até depois isso foi bem assim, muito mais explicado, tem Smallville na série da televisão, que foram 10 temporadas. 10 longas temporadas. Então, até demorou demais, né? Mas assim, eles fizeram uma meia horinha, né? Mostra em Smallville, ele crescendo, tem contato com a Lana Lang, que é o personagem, né? O primeiro amor dele, né? Tem a cena que ele tá correndo, que você falou que tem a cena que ele tá correndo do lado do trem, né? Que ele tem super velocidade, e aí vem uma menina que vê ele. Isso, ela fala, olha mãe, olha, aí ele cruza o trem, aí quando os pais olham não tem nada. Não tem nada, e essa menina é a Lois. Na versão do diretor você sabe que ela é a Lois. A mãe fala, Lois, para de contar a história. E o casal que tá no trem é a Lois e o Clark da série antiga, da época do George Reeves, mas anterior. Sim. Então, aí depois passa pro Christopher Reeve, que tem uma coisa também, eu não sei se ele chegou a concorrer a algum tipo de prêmio, mas
ele levou tão a sério porque o pessoal achou legal essa coisa de ele ser dois personagens diferentes, porque você meio que você acreditava que... Porque tem gente que olha assim e fala assim, quem curte quadrinho mais ou menos, ou olha por cima, fala assim, como é que a pessoa não sabe que o Superman é o Clark Kent se o disfarce dele é um óculos e o cabelo diferente? Então, aí que tá, a grande chave, o grande mistério que poucas pessoas sabem, o grande público em geral, não quem lê quadrinhos, até quem lê quadrinhos hoje em dia não entende muito bem. Existe uma coisa que não é contada, porque nós como público, nós sabemos que o Clark Kent é o Superman. Sim. Mas dentro das histórias, o mundo não sabe que o Superman tem uma identidade secreta. Sim. Eles pensam que ele é Superman 24 horas por dia. Então, se ele não está em Metrópolis, ele está em Gotham, ele está na África, ele está na Índia, ele está salvando alguém em algum lugar. Então eles pensam que ele é o Superman. Ele está todo momento salvando alguém. Exatamente. Tem uma vida... E na realidade, o Superman é o disfarce. Sim. Esse é o alter ego. O ego mesmo é o Clark Kent. Sim. Ele, ao contrário do que diz o Bill no filme Kill Bill, quem assistiu dessa obra do Tarantino, que o Bill fala que o Superman, o Superman é uma caricatura do ser humano, ele vê o ser humano como fraco. Não, não é isso não. É o contrário. O Clark Kent é o ego. Uhum. Ele é Clark desde criança. Ele nem Kal-El ele é Clark Kent. Sim. Ele só foi saber que o nome dele era Kal-El e que ele era kryptoniano com 18, 19 anos de idade. Sim. Então aí tem cenas lá que ele salva a Lois e do helicóptero também. Aquela cena é memorável. Toda vez que está passando na TV, eu paro, eu tenho que assistir. A cena que ele salva a Lois, aí depois tem a cena que ela conhece ele, que tem até que ela faz o artigo que ela vence o prêmio maior de jornalismo na história dos quadrinhos. E depois Passei a noite com o Super-Homem. Passei a noite com o Super-Homem. E aí ele leva ela para passear voando, né? E aí tem uma cena que é engraçada, que ele tá voando em Metrópolis, e aí ele passa do Estátua da Liberdade. É porque lá deve assim, ter. Lá tem, se não me engano, em Gotham também tem. Só que ela se chama Lady Gotham. Lady Gotham. Entendi. Então, mas eu acho que é engraçado isso aí. Então, aí você também tem o Gene Hackman como Lex Luthor, né? Que... Não sei se é explicado direito no filme como ele descobre a questão da Kryptonita. Não lembro direito. Ele tem uma grande biblioteca naquele apartamento do... Porque ele supõe que na realidade a história é porque é o pedaço do planeta do Superman, quando explode a nave, vem junto, né? Pega, acho que junto com a nave, vem junto para a Terra. E o planeta estava doente. E aí o Sol amarelo, ele potencializa o Superman, por isso que ele tem superpoderes. As pessoas sempre falam assim, mas como é que pode? O pedaço do planeta, o cara vive lá, aí vem pra cá. Aí o pedaço do planeta dele é letal pra ele aqui. É porque é o seguinte, Krypton estava doente, você falou, estava morrendo. Eles já não tinham muito contato nem entre si. Sim. Né? Os filmes erram um pouco isso. Eles não tinham nem contato físico. Eles estavam que nem a gente tá aqui, em quarentena. A máscara, não pode se tocar. Sim. Era mais ou menos assim em Krypton. Vai virar Superman depois. Vai explodir a gente Jova Marte. Aí, quando chegou aqui, a radiação do nosso Sol, que é um Sol novo, que é amarelo, o deles era vermelho. Sim. Ele potencializou todas as virtudes do homem. É mais forte por causa disso, a Terra é mais densa por causa disso. Ele flutua porque a gravidade é diferente. Só que a Terra, o pedaço do planeta que estava doente, foi evidenciado então que ele se tornou muito tóxico, ficou muito letal. Então, aí você tem as cenas, você vai conhecendo o filme, é um filme de origem, né? Como todos os filmes de quadrinhos de origem, ele tem os clichês das partes de origem, tá? Você fica conhecendo isso aí. E tem, eu vou falar o spoiler, né? O filme é de 78, gente. Se você não assistiu até hoje, é porque você não quer assistir. Mas também 42 anos pra ver, vai. Mas tem a cena final que eu acho interessante, eu não sei se você concorda com isso, mas eles meio que... A questão dos poderes do Superman. O Lex coloca a Lois numa situação que ele tem que escolher entre salvar a Lois e salvar Na verdade não era bem a Lois, ele colocou... Isso, mas duas situações. Dois foguetes, ele dois foguetes. E um, na realidade, era em direção à cidade da senhorita Tachmaker. Isso. A mãe dela morava lá. Isso. E aí ele tem que escolher... E o outro vai na falha de San Andreas, onde está a Lois. Isso. E aí ele tem que escolher quem que salvar, e aí ele salva
ele escolhe um dos dois e a Lois acaba falecendo, né? Morrendo. Ele escolhe salvar primeiro a mãe da menina, porque Isso, ele não mente, né? Essa versão do Superman, uma das qualidades dele, ele não mente. Então, como você fala, o Superman é um escoteiro, porque o escoteiro não pode mentir. Então, ele estava com a Kryptonita, ela falou, eu tiro se você salvar minha mãe primeiro. Uhum. Aí ele cumpriu a promessa, aí ela tirou a Kryptonita dele E ele salva a mãe dela primeiro. Tipo, ele não pensa no amor dele, né? Sim. Ele pensa na Isso, promessa. E aí depois a Lois morre, e aí o que acontece é que ele vai lá e ele faz a Terra girar ao contrário, né? Que é aquela coisa assim, então se ele tinha essa velocidade para fazer a Terra girar ao contrário, como é que ele não salvou as duas pessoas ao mesmo tempo? Assim? Então, é que na realidade ele não tinha o conhecimento que ele poderia fazer isso. Porque assim, ele foi educado na Terra por 18 anos como terráqueo. Sim. Aí ele encontra o cristal, que não é a Kryptonita, é o cristal Master que gera a Fortaleza da Solidão. Lá ele faz o que fosse o nosso equivalente à faculdade. Sim. Ele passa a se conhecer os poderes que ele tem. Isso, e tal. aí o Jor-El vai ensinando ele, a Lara, os pais, né, kryptonianos, sobre a cultura kryptoniana, a cultura de outros planetas e a terráquea. E na voz do Jor-El, que é o Marlon Brando, tem uma lição de ética, que eles não podem interferir na história humana. Sim. Então ele cresceu com esse paradigma, ele não poderia. E aí ele descumpre totalmente isso. Ele descumpre, então nesse momento ele pensa, e se eu fizer isso? Sim. Ele não tinha o conhecimento, ele não sabia nem se era certo. Conseguir, Mas então foi um esforço que ele fez, porque o Superman, uma coisa que não é contada geralmente é o seguinte, ele é um personagem que está sempre se superando. Então, por exemplo, você dá um tiro nele, de uma arma de fogo, a primeira vez que ele levou um tiro, ele sentiu. Nas outras vai ricocheteando. Um laser também. Você pode ver em qualquer versão de cinema, de desenho animado, quadrinhos, sempre uma coisa, exceto magia, que é a outra vulnerabilidade dele. Magia, você dá o espectro patrono nele, não adianta. Ele não vai, Harry Potter é o maior inimigo. Harry Potter vai vencer ele. Exceto magia e kryptonita, ele é invulnerável. Só que qualquer rajada, golpe, que ele sofre a primeira vez, ele sente. E aí... Não é muito letal, mas ele sente, e na segunda ele sabe se defender. Sim. E os esforços dele da mesma forma, ele tenta alguma coisa nova, e aí, aí se torna uma habilidade. Então, nesse caso, foi a primeira vez que ele fez isso. No Homem de Aço mostra ele aprendendo a voar. Isso. Porque você mesmo falou que antes era saltos, né? Era o primeiro Superman, a primeira versão de 38 até 40, se não me engano. Ele não voava. Ele não voava. Ele saltava alto. Ele saltava, a corrida dele também não era... Supersônico. Ele era o máximo, porque assim, é o primeiro super-herói dos quadrinhos. Sim, aí os caras O primeiro aqui na Terra, porque já tinha, por exemplo, o Mandrake, que era mágico, o Fantasma na selva, Sim. O Flash Gordon no espaço. Agora, um alienígena agindo aqui na Terra, um super-herói com poderes aqui, e que não fosse mitológico, tipo Hércules, não tinha. Sim. Então, ele inaugurou a era dos super-heróis. Ele inaugurou, então... Tudo para ele foi o início, o Superman era o pai dos super-heróis do mundo, né? Surgiu com ele. Então, no começo, eles não conseguiam nem pensar a possibilidade do cara voar, porque nunca aconteceu. E este filme, Superman, de 78, o Superman, o filme, ele tem um adjetivo não oficial, né? Uhum. Que é o filme que fez as pessoas acreditarem que o homem podia voar. Porque todo mundo que assistiu Superman, inclusive este que eu vos falo, quando viu pela primeira vez, você acreditava que ele estava voando. Que não sei quem mais, mas o Christopher Reeve voa. O Christopher Reeve voa. Por isso que ele foi para sempre o Superman, que todo mundo... para todo mundo. Ele é o Superman. Ele é o Superman. Se você tanto que Superman, foi vem na cabeça, mencionado até no Entrevista com o Vampiro, né? Quando o Louis está falando sobre o cinema, ele fala, meu saudoso azul, e mostra o Superman na tela voando, assim. Sim. Né? É muito importante esse filme pro cinema. E aí depois disso a gente teve mais 3 continuações com o Christopher Reeve, que foi o Superman 2, que é interessante, uma coisa que eu esqueci de falar, no início do Superman 1, quando está em Krypton ainda, verdade. O Marlon Brando, que é o cientista e também ele sentencia a prisão, né, que é a Zona Fantasma. Ele é cientista e também membro do conselho. Isso, ele sentencia 3 personagens à Zona Fantasma, que é como se fosse a prisão deles, e é o ator que é o Terence Stamp,
E os outros dois, que eu não sei o nome dos atores, mas é o Zod e os... Zod, Ursa e Non. Que são os vilões do Superman 2. Então Isso. você falou que não tem pensando em universo, mas é meio que até precursor nisso, porque o cara já põe o vilão do 2 no início do 1. Aí depois que acaba o 1, você fala, e aqueles 3 caras que foram presos lá atrás? Que Então, os caras na fazem verdade, tanto... eu acredito, eu não tenho essa informação. Eu acredito que eles colocaram os 3 apenas para mostrar Que como o o Jor-El era um homem importante. E aí, como deu certo, o cara falou, tem aqueles 3 loucos lá presos ali, vamos usar aqueles lá mesmo, lá pro 2. E isso é uma curiosidade muito boa. Que a Aventura Continua, aqui no Brasil foi traduzido. Superman 2, A Aventura Continua. É, verdade. Bonito. Esses... Aí o Superman 3 é o Superman 3, não tem. Não. Que o Superman 3 os caras já foram até pra comédia, que tem o Richard Pryor, né? Como. Nossa. É. E aí não tem a Lois. E não tem a Lois. Eles colocaram a Lana. A Lana, que é a. Annette O'Toole. O'Toole, Que se é torna a Martha Kent do Smallville. do Smallville. E Ou aí seja, depois vem o Superman 4, que é Em Busca da Paz, que é horrível. Ele só tem uma cena boa, É. que é a melhor de Que tem todas. os caras com as unhas. Esse é o 3 ou do 4? Que tem Que? o cara que é o super. Ah, é o 4, é o 4. Nossa. O homem de Que tem nuclear. unhas, é o homem nuclear. O homem esse. nuclear. É. Eles Eles lutam na lua. Parece aqueles galã figurantes da Praça Nossa. Não, O eles cara loiro, bombadão. eles lutam na lua no bronzeado. final, é muito. Não, essa cena da lua que eles estão lutando, eu não consigo ver a cortina. Não, É pra ver a cortina a lua é balançando. tipo isso aqui, assim, É, só que é um preto banner aqui. preto. É. Então tá, então gente, eu acho assim, se você for se dar de 0 a 10 pro Superman, acho que a molecada de hoje olhar e falar assim, porque essa Eles vão fumada, julgar tanta- o visual É. apenas e os efeitos que tem. É que nem uma assistir outra Jaspion cena. hoje, né? O pessoal olha e fala assim, na época que a gente era moleque, Jaspion era demais, velho. Não, mesmo quando a gente via os recursos ruins, a gente entendia o esforço. Sim. Né? A gente entendia, pô, é que nem o Chapolin tinha aquela montagem em contorno branco em volta. Sim. Você sabia que era uma montagem, Mas mas achava demais. não depreciava É. a história, né? Então Sim. os efeitos de voo do Superman tinha algumas vezes a roupa dele ficava verde. Sim, Que era pra ser azul, ficava verde por causa do efeito. do mesmo. efeito, Na época, 78, gente. Mas 78. passava batido. Sim. Então era revolucionário para a época e foi o pontapé inicial, né? Depois veio o Superman 2, Superman 3, Superman 4. Aí eu acho que depois disso eles deram um tempo e aí depois vai voltar com o próximo filme que a gente vai falar da nossa lista, que é de 1900, Batman de 1989, de Tim Burton, Batman. Então é isso aí, a gente espera que você tenha gostado. Superman 1, 1978, gente. Se você gosta de quadrinho, eu acho que é obrigatório você assistir, pelo menos Tem uma que vez. assistir. Ele é importante para quadrinhos, para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta de filmes e para o cinema. E lembrando também que a trilha sonora do filme do Superman 1 é do John Williams, o compositor preferido do Steven Spielberg. Sim, né? John Williams, o tema mais famoso do Superman é o dele. Até hoje não tem igual. Então, se você não assistiu, acho que se você gosta de filme de quadrinhos, se você gosta de cinema em geral, vale a pena. É um filme muito bom. Na próxima a gente vai falar sobre Batman, de Tim Burton, de 1989. Espero que vocês tenham gostado. Então clica aí para se inscrever no canal e também ativa a notificação para ficar ligado nas novidades da Musical ABC. E a gente se vê no próximo Musical Filmes. Valeu! Oh.